Quando Deus vai à frente, é uma situação. Quando Deus vai à frente, a segurança é total. E quando Deus não vai à frente, e quando vamos sem saber se o Senhor está naquele propósito, se o Senhor está agradado, se o Senhor está satisfeito com aquilo que fazemos ou não, quando vamos sem saber se aquela é a vontade de Deus, qual é a nossa segurança? Já te aviso que a nossa segurança é zero. Ou vamos fazendo aquilo que Deus está fazendo, ou vamos seguindo o nosso Senhor que vai à frente, ou então estamos sob o risco das nossas próprias decisões e o risco de estarmos fazendo aquilo que achamos que é certo, mas que não agrada a Deus. Hoje nós lemos uma história, um texto com várias histórias, do rei Davi, naquele período onde o seu reinado está se consolidando. Nós estamos lendo o segundo livro de Samuel, aqui na nossa leitura da Bíblia 365. Hoje lemos do capítulo 4 até o capítulo 6. E temos aqui a morte daquele filho de Saul, Isbosete, que estava tentando assumir o reinado que era do seu pai. E, portanto, os exércitos de Isbosete estavam guerreando contra o exército de Davi. Vimos que havia batalha, que havia confronto, que havia uma guerra civil, uma guerra dentro do povo de Israel, uma guerra interna ali que fazia irmãos matarem irmãos. E dentro desse cenário acontece que os próprios soldados de Isbosete o matam e levam a cabeça para Davi. Davi não se agrada disso. Davi entendia que não era assim que as batalhas deviam ser vencidas, não era por traição. Davi teve a oportunidade de matar Saul, vocês lembram, mais de uma vez, e ousou levantar-se contra o ungido do Senhor. Quando alguém diz para ele que matou Saul, Davi manda que essa pessoa seja morta. Quando esses dois soldados aqui também trazem a cabeça de Isbosete, Davi ordena que os matem, porque não pode haver uma recompensa para aqueles que praticam a maldade, que praticam a traição, para aqueles que se levantam contra a vontade de Deus. Se Deus colocou um governante, Davi entende que Deus deve tirar esse governante. E não deve ser as nossas ações malignas que vão resolver os problemas. Não devemos confiar nas nossas estratégias, nas estratégias maldosas que saem do nosso coração. Mas com isso, acontece que o reino é unificado, e Davi se torna rei. O texto nos diz que Davi se torna rei com 30 anos, quando começou a reinar, e ao todo reinou por 40 anos. Essa informação está no capítulo 5, versículo 4. Tinha 30 anos quando começou a reinar, e ao todo reinou por 40 anos. Ele já tinha reinado 7 anos e meio em Judá, e mais 33 anos sobre todo Israel. Quando Davi se torna rei, e rei de todo Israel, a primeira ação que nós vemos aqui é que ele vai tomar uma cidade chamada Jerusalém. Quem vive lá é um povo jebuseu. E Davi vai e tem sucesso na tomada dessa cidade de Jerusalém. E depois tem os velhos inimigos, os filisteus. E nós vemos ali que os filisteus, lá no versículo 17, os filisteus souberam que Davi era rei de Israel, mobilizaram suas tropas e queriam capturar Davi. Davi foi informado e desceu para a fortaleza. Os filisteus chegaram, se espalharam pelo meio do vale de Refidim. Então Davi perguntou ao Senhor: devo sair e lutar contra os filisteus? O Senhor vai dar vitória? Davi não sai, não enfrenta a batalha, não se põe no campo de batalha, mas pergunta ao Senhor. Davi já viveu várias batalhas e sabe que quando o Senhor manda,
basta ter um estilingue para derrotar gigantes. Mas quando o Senhor não quer, nada dá certo. Então Davi pergunta ao Senhor: eu devo ir? E o que nós vemos é que o Senhor respondeu: vai, pode ir. Mas tem uma instrução que está aqui no versículo 22, no 23. Não ataque pela frente, respondeu o Senhor. Em vez disso, dê a volta por trás deles, ataque por perto dos álamos. Quando ouvir um som como de pés marchando por cima dos álamos, ataque. É o sinal de que o Senhor vai à sua frente para derrotar o exército filisteu. Davi fez como o Senhor ordenou e derrotou os filisteus por todo o caminho desde Gibeon até Gezer. Quando você ouvir sons como de pés marchando, o Senhor diz: sou eu, e você saberá que eu vou à sua frente. Então vá atrás de mim, vá fazer o que eu estou fazendo, se una a mim no que eu estou fazendo e você terá sucesso. Eu acho demais esse texto, né? Essa forma de Deus materializar a sua presença ali e falar: olha, você ouvirá sons, os sons dos meus passos, e então eu vou ensinar a você que eu vou à sua frente. Me siga, vá aonde eu vou, faça o que eu estou fazendo, venha atrás de mim e você terá vitória. Nós sabemos que Davi perguntou porque ele não tinha confiança que o seu exército era tão forte e poderoso e que ele poderia derrotar os filisteus pela sua força, pela sua estratégia. E nessa situação de dependência de Deus, ele pergunta: e aí, Deus, o Senhor vai comigo ou o Senhor não vai comigo? O Senhor vai à minha frente ou o Senhor não vai à minha frente? E Deus responde que vai. E quando Deus vai à frente, fique tranquilo que tudo vai dar certo. Interessante continuarmos a leitura e você verá que depois dessa vitória, Davi reúne um grande exército. Se você ler comigo aqui o capítulo 6, Davi reuniu novamente todos os melhores guerreiros de Israel. Agora sim, agora é forte, agora é poderoso. 30.000 dos melhores guerreiros de Israel. Davi foi com eles para Baalá de Judá a fim de buscar a arca de Deus. O que faremos então? Vamos buscar a arca de Deus. É festa. E com um exército grande, forte, poderoso, mostrando para todo mundo como é esse exército de Deus, como são fortes os homens de Deus, como somos poderosos. Acontece que nessa viagem, eles põem a arca de Deus sobre um carro de bois, um carro novo, e no meio da viagem os bois tropeçam. Quando chegaram à eira de Nacon, os bois tropeçaram, e Uzá estendeu a mão e segurou a arca. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu por causa disso, e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou indignado, porque a ira do Senhor se rompeu contra Uzá e chamou aquele lugar de Pérez Uzá, como é conhecido até hoje. Davi teve medo do Senhor e perguntou: como poderei levar a arca do Senhor? Então resolveu não transferir mais a arca do Senhor para a cidade de Davi, levou-a para a casa de Obed-edom, na cidade de Gate. Bom, Davi, com seu exército poderoso, resolve levar a arca do Senhor, já que Deus tem abençoado, já que está tudo dando certo. Vamos fazer o que achamos melhor e do jeito que achamos melhor. A Bíblia diz, né, lá nos Levíticos, sobre as instruções, orientações de como fazer, e segundo as orientações que nós já tínhamos visto lá, a arca do Senhor não deveria andar sobre carros de bois, mas tinha os varões lá para que os levitas, né, os sacerdotes, transportassem a arca do Senhor. É um instrumento sagrado que simboliza a presença do Senhor no meio do seu povo. Então ela deve ser tratada com respeito. Davi fica com medo,
E ele põe, vamos deixar aqui em outro lugar. O que acontece é que o Senhor abençoa aquela casa que está com a arca do Senhor, tudo lá vai bem, ela fica lá por um tempo, até que as pessoas vêm falar para Davi: Davi, aquele lugar lá que está com a arca do Senhor, né, aquela casa está sendo abençoada, tudo está dando certo, porque a arca do Senhor está lá. Então Davi agora resolve trazer a arca do Senhor com muito cuidado, querendo fazer o que Deus manda, tomando cuidados excessivos para tratar com atenção todas as orientações do Senhor. É muito impressionante porque o texto diz que eles vão, né, com os sacerdotes que vão transportar a arca do Senhor, os levitas que vão transportar a arca do Senhor, e a cada 6 passos que eles dão, Davi sacrifica um boi, sacrifica um cordeiro para louvor a Deus. Davi vem festejando, dançando, celebrando diante da arca do Senhor, demonstrando a alegria de receber o Senhor. O Senhor que decide as batalhas, o Senhor que decide as ações, o Senhor que faz o que Ele entende que deve fazer, o Senhor que não é movido pelos fortes exércitos, o Senhor que busca servos que façam a vontade dEle, que não confiem em suas forças. Quando ele estava fraco e confiou nas forças de Deus, teve vitória. Quando ele saiu com um forte exército poderoso, vou fazer o que eu quero, vou levar a arca do Senhor para onde eu achar melhor, fazer a obra de Deus do jeito que eu achar que deve ser feito, sofreu as punições. O que ele aprende com isso? O Senhor faz o que Ele quer, o Senhor determina as ações, o Senhor deve ser obedecido. O Senhor não nos segue, o Senhor nos chama para que o sigamos. Quer vir após mim, como lemos esses dias? Então me siga. Tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, faça a vontade do meu Pai, faça a minha vontade, creia em mim, creia naquele que me enviou. Se você quer seguir a Jesus, então você deve segui-lo. Para segui-lo, tem que conhecê-lo, tem que saber o que ele faz, tem que ouvir as instruções dele, tem que ouvir a voz dele. E o Senhor tem falado comigo e com você através da Bíblia. Então, quer ser um servo de Deus? Primeiro passo, conheça o Senhor a quem você segue. E para que você conheça o Senhor melhor, para que você conheça o Senhor integralmente, totalmente, para que você confie nele, eu tenho convidado você para lermos a Bíblia juntos. Estamos usando essa ferramenta aqui, que é a Bíblia 365. Sempre falo dela, mas faz um tempo que não explico para você por que é que usamos a Bíblia 365, por que escolhemos essa ferramenta. Porque ela nos ajuda a lermos a Bíblia. Se você fala, eu tenho uma Bíblia em casa e eu vou ler, tudo bem, pode ler, vai ser bênção de Deus. Mas quais são as facilidades dessa Bíblia aqui? A primeira facilidade é que a tradução dela foi feita há menos tempo. Isso quer dizer que a língua portuguesa que ela usa é uma língua portuguesa mais próxima dos nossos dias. E a maioria das Bíblias que temos foram traduzidas há quase 100 anos atrás. Usam uma língua portuguesa que é mais antiga, né? E nós não usamos mais muitas palavras que estão naquelas Bíblias mais antigas, não conhecemos mais, então temos que ler e às vezes temos que ir para um dicionário. Essa Bíblia não, quem lê um livro normal feito nos dias de hoje vai conseguir entender as palavras dessa Bíblia, por causa da língua portuguesa ser mais recente. Primeira vantagem. Segunda vantagem, ela traz 4 textos por dia. Então, nós temos aqui, hoje é dia 24 de maio, e nós temos o segundo livro de Samuel, dos capítulos 4 a 6. Depois temos o Evangelho de João, capítulo 13 e 14. Depois temos o livro dos Salmos. Depois temos um pedacinho de Provérbios. Hoje, Provérbio 15, 31 e 32. Por que que isto é uma vantagem? Porque tem livros na Bíblia que você vai gostar mais de ler, vai se interessar mais pelas histórias, e tem livros na Bíblia que você vai ter mais dificuldade de ler. Não vai achar as histórias interessantes, às vezes não vai fazer uma conexão, como os Provérbios, por exemplo, todos eles são muito interessantes, mas às vezes você pega para ler tudo, é difícil guardar tudo, e às vezes são informações que você entende que são isoladas, né? Conselhos que um não tem necessariamente a ver com o que está em cima ou o que está embaixo.
Então, essa Bíblia vai trazer para você esses trechos separados. Pode ser que você tenha mais dificuldade com a história do livro de Samuel que nós lemos hoje e comentamos hoje. Depois que você ler o livro de Samuel, você tem um texto de João, e pode ser que isso te agrade mais, que você tenha mais afinidade com a história. Então a leitura vai mesclando, né? Você vai ler o Salmo 119, um trecho dele hoje, e vai ler um trecho de Provérbio, que não é o capítulo todo, e você pode meditar nesse trecho. Então essa organização ajuda para que você não ache pesada a leitura. Torna a leitura mais leve, mais agradável. Por isso eu tenho recomendado sempre. Não conhece a Bíblia 365? Procura na internet. Não sabe onde comprar? Olha na descrição deste vídeo aqui embaixo, na descrição do vídeo. Tem lá um link, clica lá e você cai na loja da Amazon. Se você clicar nesse link, você vai cair no link dessa versão da Bíblia aqui, que é a versão capa dura, com letra maior. Não é letra grande, mas é maior, né? Sem óculos eu peno para ler ela aqui, mas ajuda, né? Por que eu recomendo a capa dura? Porque é uma Bíblia que você vai manusear todos os dias. A situação da minha aqui, né? Tem gente que está com dó já. Falou, pastor, sua Bíblia está surrada já, né? Atrás aqui já saiu os plastiquinhos, né? Mas deixa ela aqui mesmo, aqui que eu vou ler ela inteira, não tem problema. O ano que vem eu compro outra depois, né? Mas deixa eu andar com ela aqui. A gente vai pegando uma paixão pelos nossos livros, né? E eu quero terminar. Eu olho de longe, eu já enxergo aqui já, né, na cor aqui das páginas que já foram usadas e as páginas que ainda não foram lidas, né? Então, vamos caminhar com ela aqui. Por isso eu recomendo a capa dura. Então, se você puder adquirir, faça isso. Se você já tem, incentive outras pessoas. Vamos somar pessoas aí para lermos a palavra do Senhor, para conhecermos a vontade do Senhor, para que possamos seguir o Senhor. Ir com o Senhor à frente é tudo que precisamos, tá bom? Se você entende que esse conteúdo é bom para a sua vida, vai te ajudar a seguir a Jesus e pode ajudar outras pessoas, então pega esse vídeo aí, clique em compartilhar ali e manda para grupos de amigos que você tem, para pessoas que você imagina que podem ser abençoadas com esse conteúdo, tá? Se você não for inscrito no nosso canal ainda, vai lá, verifique, vai lá, procure o botão se inscrever, veja se está escrito lá, inscrito. Se tiver tudo bem, se não tiver, se inscreva. Eu dei uma olhada no canal esses dias, nós estamos chegando quase a 1000 pessoas já inscritas, né? Fico muito feliz com isso, graças a Deus por isso. Então, só faltam duas coisas. Antes de você ir embora, dê um joinha no vídeo e deixe um oi lá no comentário, né? Diga lá o que você tem achado dessa meditação, conversa comigo lá, né? E eu geralmente respondo. Se não for num dia, no outro, eu vou lá curtir o que você deixou, né? E comentar o seu comentário lá, responder o seu comentário no vídeo. Tem sido uma bênção, um prazer, um privilégio para mim compartilhar a palavra de Deus. Eu geralmente olho nos vídeos e vejo lá quantas pessoas assistiram e fico pensando, falo, que bênção poder ler a Bíblia com irmãos que podem ser de perto ou de longe, mas que a palavra de Deus nos aproxima, o interesse pela palavra de Deus nos aproxima. Então você que assiste, você que deixa o seu like, você que deixa o seu comentário, você que compartilha, você participa comigo, né, desse projeto de ler a Bíblia e de propagar a palavra que transforma as nossas vidas. Muito obrigado. É uma bênção ter você como parceiro nessa missão de evangelizar, divulgar o evangelho do reino do nosso Deus. Deus abençoe você e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.